Vamos ensaiando. Muito boa noite, meus queridos, queridas. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre agradeço, Swami, todos os dias a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de servir ao lado de irmãos, de pessoas tão contagiantes, né? E a gente vê tantos e tantos exemplos de pessoas. E a gente conversando hoje aqui no círculo de estudos, a gente falou sobre uma coisa que me veio, que eu sempre comento, que é a questão da gratidão. E realmente eu acho que, assim, eu vejo tantos e tantos irmãos que serviram desde que eu era, né, pequenininho. Isso me motivou muito, sempre me inspirou muito. E eu acho que gratidão, como o Senhor me ensina, é a gente poder também, né, a gratidão em ação é servir. Né? Essa é a verdadeira forma de agradecer, é você também se colocar à disposição. Então eu vou falar aqui só um pouquinho, ser bem objetivo, sobre o Comitê de Mídia, né? O que é e qual é o seu objetivo. O Comitê de Mídia, ele é uma coordenação, é um comitê relativamente novo em comparação a outros, né, da organização SAI. E com o tempo, né, e a evolução da comunicação, como todos nós sabemos, né, na palma da nossa mão a gente tem acesso a qualquer site, a qualquer informação praticamente em tempo real. Então a organização SAI sentiu, né, essa necessidade de ter uma ferramenta, um instrumento. E qual o objetivo principal? É que a gente possa ter conhecimento do que a organização SAI tem feito, né? O que a organização SAI, quais as atividades que a organização SAI tem feito, o que os devotos de Sai Baba têm feito, né? Isso é muito bacana para a gente que é devoto e para quem também não conhece, né? Então, aqueles vários exemplos de seva, de atividades que o Dr. Ed falou no vídeo, por exemplo, tudo aquilo ali, aquelas fotos, né, todas aquelas informações, tudo isso a gente precisa de ter uma estrutura, né, de ter uma organização, como diz o nome da nossa instituição, deixada pelo nosso amado mestre. Então a gente precisa ter uma estrutura para que a gente possa comunicar, que a gente possa informar o que a nossa organização tem feito. Isso me diz aqui, né, espalhe o divino nome de Sai em cada canto do mundo. Isso levará à manifestação da divindade em todos. Quanto mais perto você estiver de Swami, mais revelada deverá se tornar a divindade dentro de você. Então sua vida será santificada. Então aqui o Comitê de Mídia, ele tem uma das grandes funções, né, de levar o nome de Sai, que é o amor, né, é a sua principal mensagem, o amor em ação. Pode passar, irmão. Então, gente, aqui a gente tem elencado, até em ordem de prioridade, o que o Comitê de Mídia tem para poder passar para, no nosso caso aqui no Brasil. E isso é muito importante a gente saber, né, que tudo que a gente faz e que é reportado, isso é reportado, como acho que alguns já devem ter visto, né, pela difusão nacional, dentro aqui do Brasil, e isso também vai para fora, né, para a organização internacional. Então, assim, só para a gente ter em mente, né, tudo que um centro, que um grupo faz, e a gente deve reportar, isso é muito importante. E qual é o principal objetivo da gente fazer esses registros de fotos, de texto, como a gente vai falar aqui rapidamente? É com o intuito de motivar. Esse é o principal objetivo, não é fazer propaganda, né, não é ego, não é nada disso, é somente com o objetivo de motivar. Então, e nessa questão de motivar, a gente tem aqui essa ordem de prioridade, né? A prioridade número 1 é o serviço, né? O serviço é o mais impactante. E sempre, gente, a prioridade maior é tudo que é para fora, né? Por isso que a gente estava aqui falando do Comitê de Expansão, que a Giovana explicou muito bem. É tudo que a gente faz para fora, né? Quando a gente serve. Esse é o impacto. Quanto maior for o impacto, mais a gente tem essa necessidade de poder compartilhar com outros irmãos. Em segundo lugar, também, a gente pode até falar que está no mesmo patamar, né? O acampamento médico, também falado aqui pelo nosso querido irmão, Dr. Eduardo, e atendimento à comunidade também, né? Onde acho que a gente tem atualmente um belíssimo exemplo lá do Centro SAI de Natal. Em terceiro, encontro público. Em quarto, encontro interreligioso, educação e, por último, devocional. Então, assim, só para esclarecer, né? Por exemplo, um centro fez um encontro para fazer 108 gaitas. Isso é legal, né? Você registrar com fotos,
mas não é o foco principal do comitê de mídia. Eu peço até, por favor, Serginho, se tiver algum complemento, porque Sérgio foi praticamente quem me passou tudo, né, dessa área desde que eu estou aí em 2021, atualmente na coordenação. Então, qualquer coisa, por favor, para complementar, pode passar. Então, o foco é esse, gente, é tudo que é o impacto para fora, né? Esse é o foco da gente reportar. E aqui as recomendações para esse compartilhamento dessas atividades ocorrer de forma efetiva. O primeiro aqui, antes do evento, informe para a gente, né, a atividade assim que ela for planejada. Então, por exemplo, o centro sai de Pendotiba, vai fazer uma atividade, um serviço daqui a um mês, né? Todo mundo tem que planejar, né? Não tem como você fazer isso assim em cima da hora. Então, assim que o centro, o grupo planejar, já informa para o comitê de mídia, porque aí a gente tem a oportunidade de lembrar novamente, de reforçar tudo que a gente precisa de ter de informação. Então, isso é muito importante. E após o evento, então, e antes do evento também, por quê? É vital que tenha uma pessoa que fique responsável por tomar nota, né, das informações das atividades, que a gente vai falar aqui agora. Então é muito importante isso, porque senão fica solto, né, fica um negócio perdido e na correria, que a gente sabe que é, né, quem bota a mão na massa e vai servir sabe a correria que é, né, a gente praticamente fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então é muito importante que, como já diz o nome, né, organização. Então a gente precisa se organizar, planejar antes. Então uma pessoa, o ideal, uma pessoa que fique responsável por tomar nota das informações que a gente vai falar aqui, e outra que fique responsável pelo registro das fotos, que a gente também vai falar aqui. As principais informações que a gente precisa para redigir um bom artigo e poder compartilhar isso com o mundo inteiro é a data e o local do evento, né, o bairro, a cidade, o estado, o número de participantes. Participantes são os voluntários, que podem ser membros e não membros, né? Foram 20 voluntários, 10 membros da organização saem e 10 não membros, um exemplo. E quantas pessoas foram atendidas, né? Então, se foi uma distribuição de agasalho, por exemplo, né? Tinham 50 agasalhos, foi distribuído um agasalho para cada morador de rua, um exemplo, então foram 50 pessoas atendidas. Qual foi a atividade realizada? O que foi feito, né? Aqui, qual o objetivo dessa atividade? Não, então, uma campanha de agasalho, por exemplo, né? A atividade, ela é pontual ou ela é frequente, né? Continuada, como foi falado aqui. Isso é muito importante. Né? Como a gente tem, por exemplo, o SEVA lá de Barra Funda, né, de São Paulo, que, eu, se não me engano, é todo mês, né, que tem. Então, isso é importante informar. E se for uma atividade continuada, quando que ela começou? Né? Começou em janeiro de 2022 e acontece todo último domingo do mês, né, por exemplo. Essa atividade continuada, uma vez por ano, está show. Isso, perfeito, Serginho, obrigado. Exatamente. Não precisa, toda vez que tiver, informar para a gente, né? Uma vez por ano que seja informado, e aí só vai ter essa observação, né? Ela acontece, né, na frequência X, né? Enfim, aí a gente tem ali, até com isso, a gente consegue fazer uma média, né, de quantas pessoas são atendidas, né? Então, obrigado, Sérgio. E o depoimento de uma pessoa que recebeu o serviço, né, ou de um voluntário que participou. Isso é muito bacana também, porque passa ali o sentimento, né, de quem participou da atividade ou quem que recebeu o serviço. No caso dessas que vai reportar uma vez ao ano, a pessoa vai coletando os dados para fazer a média, para te passar a média ou não necessariamente? Não necessariamente. Você precisa ter ali um exemplo, porque se você tem um ano que essa atividade é feita, e se ela é feita ali todo último domingo do mês, é importante que você tenha, cada vez que for feita, então quando você for passar para a gente, aí você tem ali uma média mais ou menos de quantas pessoas que receberam aquele serviço, que a gente tem um número geral. Né? Isso é bacana também. Quer complementar, Sérgio? Não, tá legal. Beleza. E aí, gente, em relação às fotos, é muito importante que as fotos, a forma de enviar as fotos também é um detalhe importantíssimo. O ideal é que elas sejam enviadas por um link, como o Google Drive, OneDrive, Dropbox, WeTransfer, ou
ou via formulário, que eu acho que eu acabei não comentando aqui do formulário também, que é um formulário que a gente tem, eu acho que eu vou falar mais à frente. Mas já falando formulário, a gente tem um formulário no comitê de mídia, onde ali o devoto ele tem a oportunidade de preencher todas as informações que são necessárias, que são essas que a gente falou ali. Então você com um formulário do Google, e a gente passa o link, por isso que é importante, antes do evento, né, comunicar a gente que a gente possa passar todos esses detalhes. Mas não é necessário fazer também pelo formulário, mas é que é uma ferramenta que ajuda muito, porque ali você não tem como esquecer nenhuma informação, porque tem todas ali, a data, local, você só vai preenchendo, e nesse formulário também tem um link onde você pode subir as fotos. Ou enviar através também do e-mail. E o último caso seria o WhatsApp, que a gente realmente tenta evitar ao máximo, mas se não tiver jeito, a gente tem agora atualmente a função HD, né, que é a definição que fica melhor ali, porque vocês já devem ter percebido, quando manda uma foto, um vídeo para o WhatsApp, perde muito a qualidade, né? Então, aí isso a gente tem um impacto grande no nosso compartilhamento. E aqui, orientações para fotos, né? A gente vai passar aqui bem rapidinho as orientações de como fazer esse registro, né? Essa máquina de bala tá demais, hein? E ajude-nos, gente, a contar a história. E a melhor forma de contar a história, vocês vão ver alguns exemplos aqui, são através de fotos, né? Porque as imagens, elas valem mais do que 1000 palavras, né? Através dessas imagens aqui, por exemplo, a gente vê o sorriso ali daquela criança recebendo atendimento médico, os vídeos que o Dr. Eduardo passou aqui, as fotos, não tem coisa melhor que isso, né? Então, muito importante. As fotografias, elas podem transcender as barreiras do idioma. Como a gente falou, né, nós fazemos parte de uma organização internacional. Então, tudo que é compartilhado é para o mundo inteiro, né? Então, as imagens, elas têm esse poder. E elas serão o primeiro ponto que as pessoas vão ver na história, né? Isso marca muito. Outra informação muito importante, né, que a gente deve fazer esse registro no formato horizontal, né, igual aqui. Não sei se vocês repararam em alguns vídeos que apareceram aqui, que ficava a imagem cortada assim, né, a lateral toda cortada e só aqui uma faixazinha. Isso foi feito porque foi gravado na vertical. Se você faz na horizontal, a gente tem aqui a imagem completa. E sempre o registro, gente, como a gente vai ver aqui os exemplos, de fotos espontâneas e naturais. Isso que é o principal desse registro, fotos espontâneas e naturais. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O Centro Sai lá de Fortaleza, que também tem esse divino Seva. Tá vendo? Fotos, as boas fotos, elas mostram a ação em si. As boas fotos, elas contam a história por si mesmo, né? Você consegue identificar rapidamente o que aconteceu naquela atividade. Aqui, algumas fotos que a gente deve evitar, né? É muito importante que a gente tenha atenção. Essa aqui é clássica, né? Essa aqui eu acho que é a foto que toda atividade a gente mais recebe, né? São as fotos do grupo posado. E eu acho muito bacana que tem essas fotos para você ter o registro, né, daquela atividade. É muito legal, mas para esse objetivo nosso de passar o que aconteceu naquela atividade, essa foto aqui não tem... Ela nem nada, né? Ela nem vai, exatamente. Se a gente manda isso para o Comitê de Mídia Internacional, eles nem usam. Fotos posadas, também a gente recebe muito, né? As pessoas, igualzinho essa aqui, as pessoas olhando, recebendo, né? A gente quer que realmente passe, que conte a história, né, da forma mais natural possível. Lugares vazios, né? Um exemplo aqui, os registros que a gente tem feito aqui, né? E essas fotos também o Comitê de Mídia Internacional não usa, então nem adianta, que a gente não tem como utilizar, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Aqui no caso a gente está evitando o lado dos homens para Mulheres sempre representando. Fotos de pessoas de costas, assim, né? Mais ou menos como esse exemplo. Colagens e montagens também, né? Você vê que numa foto tem 4 fotos, né, montadas assim, com essas colagens também a gente deve evitar. Filtros e efeitos, né? Só deve fazer isso quem realmente trabalha com isso, né? Que tem esse conhecimento técnico, então é bom evitar. Isso aqui também a gente recebe muito. Objetos sem pessoas, né?
Então o pessoal recolheu ali todas as cestas e tira foto das cestas. Essa daqui é aqui, né? No altar. Essa aqui também a gente não consegue utilizar. Altar sem pessoas, né? A gente vai ver também outro exemplo ali bacana. Então, assim, esse dos objetos é muito importante. Volta só um pouquinho, por favor, mano. Por exemplo, aquele cartaz. Se você tira uma foto daquele cartaz com a criança pintando, gente, é outra coisa, né? Só o cartaz a gente não consegue utilizar. Fotos contra a luz ou com muita luz, né? Ou fotos com pouca luz. Fotos tremidas, isso acontece, né? O ideal também é que a gente tire muitas fotos. E aí a gente depois vai descartando fotos tremidas, fotos de resolução baixa. Essa aqui também de resolução baixa é um pouco mais difícil hoje em dia, porque os celulares já estão, né, muito avançados, mas isso também é importante. No grupo que vai fazer o serviço, é importante que veja quem tem ali o celular com a melhor resolução, né, e coloque ali E configurar a qualidade da resolução da Isso, foto. perfeito. Configurar a qualidade para a mais alta que tiver. No nosso caso aqui, por exemplo, do congresso, palestrantes, né? O ideal é que a gente tire foto dos palestrantes quando eles estiverem gesticulando, porque elas passam a imagem muito melhor do que somente quando eles estão lá simplesmente parados no palco. Outro exemplo aqui para o congresso, um exemplo. Audiência, né? Fotos da audiência. O ideal são fotos que mostram o que o público está olhando. Essa primeira foto aqui, a gente não sabe por que a audiência está olhando. A gente não faz ideia do que está acontecendo ali, se é um palestrante, se é uma peça, né? Aqui não, né? Até o exemplo lá do encontro público que a gente teve no ano passado, do Dalton. Você vê, a gente consegue identificar o que as pessoas estão olhando. E adicionar interesse humano. Né? Aquela questão do altar, por exemplo, 100 pessoas. Né? Olha a diferença para essa foto e para aquela ali. E aí, gente, concluindo já, essa daqui é clássica que o Sérgio me falou e marcou muito realmente, né? Que a gente deve ter em mente, e aqui é muito importante que a gente reforce isso com os outros irmãos, principalmente os coordenadores regionais, presidentes de centros, de grupo, que a atividade não termina quando é concluída, e sim somente quando é devidamente reportada. A gente tem que ter essa sensação e esse sentimento. E com isso, o principal objetivo é que a gente vai poder motivar mais e mais irmãos. Você vê as fotos, os artigos que saem lá da comunidade de queimadas que o Centro Sai de Natal atende, aquilo é muito inspirador. Então, por exemplo, o centro aqui de Vila Isabel pode falar, poxa, a gente tem uma comunidade aqui que a gente pode fazer igual o Centro Sai de Natal. Então, esse é o principal objetivo do comitê de mídia. E aí, gente, os bons artigos, as boas fotos, elas podem ser publicadas em diversos canais que a organização SAI tem, como o Dr. Ed falou no vídeo, o site SAI Universo, que é um site dedicado somente a isso, a compartilhar o que a organização tem feito no mundo. Temos também a revista O Eterno Companheiro, que é lançada todo mês, né? A gente não consegue a tradução todo mês, porque é uma revista com 60 páginas, né? Muito material, mas é uma revista magnífica. Então ali também saem as atividades na área de Love in Action, né? Amor em Ação. E também tem os boletins, que chegam por e-mail, o International SAI Snapshots, que chegam por e-mail. Por meio do SEVA, Serviço Abnegado, você percebe que todos os seres são ondas do oceano da divindade. Nenhum outro sadhana, disciplina espiritual, pode levá-lo à contemplação incessante da unidade de todos os seres vivos. Você sente a dor do outro como se fosse sua. Você compartilha o sucesso do outro como se fosse seu. Ver todos os outros como a si mesmo e a si mesmo em todos é o núcleo do SEVA. Satya Sai Baba. Então, gente, aqui eu agradeço muito a oportunidade, que a gente possa, né, traduzir a mensagem de Swami, a verdadeira mensagem, em nossas próprias vidas, que é amando e servindo a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não hesite em nos procurar depois. Vamos Shri Sai Ram.